Vamos orar inicialmente? Deus eterno, nós te louvamos, te exaltamos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Porque o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na intenção de buscá-lo, de aprender de ti. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua palavra, nos ajude a entender as profecias que dizem respeito aos dias finais, aos últimos dias. E que possamos estar, ó Deus, vigilantes. E que possamos, ó Deus, ser estimulados a viver em santidade, de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, permita-me ser um instrumento para trazer e promover edificação e, sobretudo, exaltação ao teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Na aula anterior, eu passei 3 questões. Amém? Lembra disso? Quem é que fez? 4 questões. A primeira é: o que é escatologia segundo a concepção bíblica cristã? Quem fez aí? O que é? Alguém mais fez? Basicamente é o que ela respondeu. O termo escatologia, ele, na verdade, ele é oriundo de 2 termos gregos: scatos e logia. Scatos, última coisa, últimas coisas, e logia, razão, estudo. Então, basicamente, é estudo relativo às profecias dos últimos dias. Amém? A segunda questão: o que são os últimos dias, conforme Atos 2, 16 a 20? Quem fez? Pode responder. Amém. Alguém mais respondeu a pergunta? Ela citou o texto todo, mas basicamente seria o quê? Os últimos dias. Quer dizer, Pedro, nesse discurso, citando Joel, ele delimita o que seriam os dias do Senhor. Os últimos dias começam com a descida do Espírito Santo, e nesse dia a igreja tem o seu começo, correto? A igreja nasce em Pentecostes e terá o seu final, os últimos dias, terá o seu fim no que chamamos o dia do Senhor. Para nós ainda, o dia do Senhor não aconteceu. É um período futuro ainda. Então, os últimos dias começam com a descida do Espírito Santo e terminam no que conhecemos como o dia do Senhor. Amém? A terceira pergunta: quais são as linhas interpretativas? Historicismo, preterismo, idealismo, futurismo. E com relação ao milênio? Amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. A quarta pergunta: quanto ao milênio, qual é a única linha de interpretação que considera as profecias do tempo do fim de modo literal? Pré-milenismo. Também o futurismo. Certo? O futurismo está na mesma escola de pensamento do pré-milenismo. Amém? Então, este é o único sistema
o futurismo e o pré-milenismo formam um único sistema que concorda com as profecias relativas ao tempo do fim, interpretando-os de modo literal. Amém? É o único sistema. Recapitulando, então, a aula anterior, nós vimos que escatologia, segundo a concepção bíblica cristã, é o estudo das profecias relativas aos últimos dias, ou do tempo do fim. Vimos que em Atos 2, 16 a 20, Pedro delimita o que seriam os últimos dias. Os últimos dias começam com a descida do Espírito Santo e tem o seu final no que conhecemos como o dia do Senhor. Vimos o que algumas escolas de pensamento pensam e ensinam. Historicismo. A visão historicista considera as profecias no desenrolar da história. Ou seja, eles consideram as profecias que se cumpriram, as profecias que estão se cumprindo e as que vão se cumprir no desenrolar da história. Isto é, a visão historicista estabelece uma relação entre as revelações proféticas e os eventos históricos. Amém? Basicamente é isto. Preterismo. Na visão preterista, as profecias já se cumpriram. Ou seja, não há mais nada para se cumprir a não ser a volta de Cristo. Isto é, na visão preterista. Idealismo. Na visão idealista, as profecias nos trazem apenas uma ideia de verdades espirituais que o crente deve aplicar em sua vida na luta contra o mal. Então, como é que a visão idealista considera as profecias? Apenas como ideias. Eles consideram que as revelações nos trazem uma ideia de verdades espirituais que devem ser aplicados em nosso cotidiano. Basicamente isso. Eles não consideram as profecias como sendo eventos que vão se cumprir de modo histórico e literal. Eles apenas a têm como uma ideia. Por isso que é idealismo. E o futurismo? Na visão futurista, as profecias são consideradas como fatos que ainda vão se cumprir. As visões e revelações descritas a partir de Apocalipse capítulo 4 tratam de eventos ainda futuros. Então, na visão futurista, a maioria das revelações ainda vão se cumprir. Então, do capítulo 4 de Apocalipse em diante, tudo ainda é futuro. Por isso que é futurismo. Vimos que, com respeito ao milênio, há pelo menos 3 vertentes. Há milenismo, isto é, sem milênio. A palavra amilenismo, o prefixo a significa sem milênio. O prefixo a tem o significado de negação. Eles não acreditam em um milênio, em um reino de Cristo na Terra, literal, por 1000 anos. Isso não significa que eles não creiam em uma forma de milênio. Eles acreditam que sim, Cristo está reinando agora e este domínio é sobre a sua igreja. O que eles não acreditam é em um reino milenal, em um reino literal, por 1000 anos. Por isso que é amilenismo, sem milênio literal. Pós-milenismo. Cristo volta após o milênio. Ou seja, a diferença entre as duas visões, a milenista e pós-milenista, é muito pouca. Eles também creem em um reino acontecendo agora. Na visão pós-milenista, o milênio já está acontecendo. Certo? E Cristo volta após esse suposto milênio. Quer dizer, esse milênio, na visão pós-milenista, está sendo estabelecida pelos crentes. Não por Cristo, pelos crentes. E quando a igreja conseguir cristianizar o mundo, Cristo volta. Por isso que é pós-milênio. E por fim, o pré-milenismo. Cristo volta antes do milênio, que será literalmente de 1000 anos. Então, a visão
pré-milenista acredita que as revelações devem ser interpretadas literalmente e, em virtude disso, eles acreditam que Cristo voltará antes que aconteça esse reino na terra, que será literal, de 1000 anos. Amém? E eu tenho inclinação para adotar essa visão. A minha inclinação é de futurista pré-milenista. Observação importante. O pré-milenismo é o único sistema que concorda com uma interpretação literal dos pactos de Deus e profecias do tempo do fim. As profecias do Antigo Testamento, que tratavam da primeira vinda do Senhor Jesus, foram cumpridas literalmente. Assim, devemos esperar que as profecias relativas à sua segunda vinda também sejam cumpridas literalmente. Amém? As profecias que tratavam, que diziam respeito à primeira vinda do Senhor Jesus, foram cumpridas literalmente. Exemplo clássico disso, Daniel 9, 24 a 26. Se o judeu, no período de 400 anos antes de Cristo, lesse Daniel 9, 24 a 26 e interpretasse literalmente, eles fariam aquele cálculo e eles teriam a certeza absoluta de que Jesus era o Messias. Se eles fizessem isso, se eles interpretassem Daniel 9, eles iriam saber com certeza que Jesus era o Messias deles. Isto é, as profecias relativas à primeira vinda de Jesus foram cumpridas literalmente. Assim também devemos interpretar as profecias relativas à sua segunda vinda, literalmente. Amém? Por isso é que eu sou pré-milenista. O pré-milenismo é o único sistema que concorda com uma interpretação literal dos pactos de Deus e profecias do tempo do fim. É isso? Ok? Dando continuação, então, à nossa aula. Beleza? Vamos, então, partir então, para o segundo ponto. Razões para se estudar escatologia. Na aula anterior, nós vimos o que é. E hoje nós veremos as razões para se estudar escatologia. Por que estudar escatologia? Ou ainda, por que estudar as profecias referentes aos últimos dias? Primeira coisa que nós temos que compreender. Vamos ler Apocalipse 1:3. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, observem a palavra. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. O que eu li aqui? As palavras da profecia. E aguardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A primeira coisa que eu preciso compreender é que a Bíblia não é, na sua essência, um livro histórico. Não é um livro comum. Ainda que ela contenha narrativas históricas. Ainda que ela tenha narrativa de eventos históricos. Ela não é um livro histórico. Ela é um livro profético. A Bíblia é profecia. Ao estudá-la, nós precisamos ter esse olhar profético. Amém? Precisamos entendê-la nessa ótica. Porque ela não é um livro histórico. Ela pode conter narrativas históricas, mas ela é, em essência,
um livro profético. A Bíblia é profecia. Quando Deus criou o mundo, ele já tinha algo em vista. Tinha um objetivo bem definido. A Bíblia toda está voltada para este objetivo. Ela é o desenvolvimento de um grande plano. Sempre está voltada para o futuro. E nesse sentido, toda a Bíblia é profecia. Se alguém estudar a Bíblia sem possuir este olhar profético, isto é, voltado para o futuro, estará apenas estudando aspectos da história. Do ponto de vista de Deus, profecia é história. E agora, observação minha. Nós não podemos fazer história ou falar de história sem analisar acontecimentos que já se passaram. Certo? E história é um termo que nós criamos dentro da nossa limitação. O que é história, basicamente? É a narrativa de eventos passados. Se eu falo de coisas presentes ou que vão acontecer, deixo de fazer história. Certo ou errado? Por quê? Porque história é uma narrativa de eventos passados dentro da minha limitação. Porque nós estamos limitados ao tempo. Tá certo? Eu estou limitado ao passado, presente e futuro, porque eu sou finito. Eu sou limitado, mas Deus não tem essa limitação. E eu vou usar aqui uma expressão que eu vou usar sempre. E por que Deus não tem essa limitação? Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, porque Deus vive numa realidade atemporal. Para nós, o que vai acontecer, para Deus, já aconteceu. Deus olha tudo de uma vez só, porque Ele não está limitado ao tempo. Então, quando Deus fala, Ele fala de acordo com o que Ele é. Então, nós precisamos, obviamente, com auxílio do Espírito Santo, enxergar a vida, a história como Deus enxerga. Como é que Deus vê? Como é que nós vemos? E o que é a Bíblia? Como é que Deus vê? Deus não vê como vê o homem. Como é que nós vemos? Nós estamos dentro de uma limitação temporal. Vivemos em uma realidade temporal, mas Deus não. E o que é a Bíblia? A Bíblia é uma permissão de Deus ao homem, em especial aqueles que se aproximam dele com fé e com sinceridade, é uma permissão de Deus ao homem para que o homem veja como ele vê. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos o privilégio de enxergar o mundo, de enxergar a vida como Deus enxerga. Amém? Então, deste modo, precisamos ficar atentos às seguintes observações. Na Bíblia, vemos o futuro olhando para o passado. Como é que você lê a história que diz respeito a Noé e o dilúvio? Apenas historicamente? É um grande erro nosso considerar esse texto apenas do ponto de vista histórico. Deus se manifestou ali. E quando ele se manifesta profeticamente. Ele deixou pistas ali. Porque Deus revela o final pelo começo. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, os dias de hoje assemelham-se muito aos dias de Noé. Deus nos deu um sinal profético. Deus nos deu uma pista. Então, ao analisar a Bíblia sobre essa questão no passado, nós enxergamos como será o futuro. Então, na Bíblia, vemos o futuro olhando
para o passado, porque Deus revela o fim pelo começo. Deus se revela na história profeticamente. Isto é, Deus se revela a nós de maneira profética. Por quê? Porque ele não está preso ao tempo. Ele não está limitado ao tempo. Entende? Então, ele se revela na história profeticamente. Precisamos estudar a Bíblia com um olhar profético. A eternidade não está presa ao tempo. O elemento tempo está geralmente ausente da profecia. Por exemplo, Apocalipse 18:2. Começa assim: caiu a grande Babilônia. Quando você lê esse texto, o que é que você compreende? Se você é um futurista, você entende que esse texto trata de um evento ainda futuro dentro da grande tribulação. A grande tribulação ainda será um tempo, ainda é um tempo futuro. Então, esse capítulo 18 acontece dentro da grande tribulação. Mas João fala de um modo diferente. Ele não diz cairá a grande Babilônia, mas ele fala caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque João está ali vendo, está tendo uma revelação de uma coisa que vai acontecer ainda dentro da perspectiva divina. João estava enxergando como Deus enxerga. Por isso que ele usa essa expressão, o verbo no passado. Caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque Deus fala de coisas que vão acontecer como se elas estivessem acontecendo ou como se tivessem acontecido. Porque Deus vive numa realidade atemporal. O que para nós vai acontecer, para ele já aconteceu. Então, nós precisamos ter esse olhar profético. Considerar as profecias com esse olhar profético. Porque Deus nos permite enxergar assim, como ele enxerga. Por que estudar escatologia? Segundo, precisamos saber. As profecias informam o plano de Deus para o homem, trazendo-lhe esperança, exortação, consolo, edificação, estímulo à santidade e vigilância. Quais são as razões para se estudar profecias que dizem respeito aos últimos dias? Primeiro, esperança. A escatologia tem como propósito nos oferecer segurança em uma era sem esperança. Se o que é ensinado acerca do porvir nos trouxer medo, insegurança, desesperança, então o que está sendo dito está fora do propósito da escatologia, que é nos trazer esperança. Se alguém estuda escatologia, se alguém prega escatologia, trazendo ao público pânico, medo, desesperança, ele está completamente fora do propósito da escatologia, que é nos trazer esperança. As pessoas têm ojeriza, têm medo de estudar Apocalipse, porque Apocalipse traz visões pavorosas, terríveis, mas não é esse o propósito. O propósito é nos trazer esperança, nos trazer segurança em uma era sem esperança. Vamos ler Romanos 12:12. Romanos 12:12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Regozijai-vos na esperança. O que é esperança? Esperança diz respeito a alguma coisa que vai ainda acontecer. Certo?
Como é que eu posso me alegrar em alguma coisa que eu não tenho conhecimento? Eu preciso ter conhecimento do que me está reservado. E Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, no verso 18, ele faz uma oração. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança da sua vocação. Nessa oração de Paulo, que eu considero uma oração ungida, e Paulo não somente ora pelos irmãos em Éfeso, mas pelo corpo de Cristo, ele ora para que nós, como igreja, tivéssemos percepção espiritual de algumas coisas. E ele ora para que tivéssemos conhecimento da esperança para a qual fomos chamados. Deus nos vocacionou. Amém? A igreja é composta pelos vocacionados, pelos que são chamados. E qual é a esperança dessa vocação? O que é que nos está reservado? A Bíblia fala sobre isso. E Paulo, nessa oração, ele ora para que os irmãos tivessem conhecimento da esperança para a qual nós fomos chamados. E em Romanos 12, ele fala: regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança é uma alegria antecipada. Nós vivemos hoje uma alegria antecipada do que será. Nós não temos conhecimento exato, porque Paulo diz que nós conhecemos em parte. Nós não temos noção do que será. Apenas sabemos que será glorioso, indescritível. Mas quando você tem conhecimento do que nos está reservado, você tem uma alegria antecipada. Regozijai-vos na esperança. E eu não posso suportar a tribulação sem antes ter conhecimento da esperança. Eu preciso conhecer, saber o que Deus reservou para nós. E essa esperança não é qualquer esperança. Não é qualquer expectativa que tenha a possibilidade de não acontecer. Às vezes, nós nutrimos esperanças, expectativas que podem não ser cumpridas. Mas essa esperança, ela é viva. Porque ela está baseada no poder e na fidelidade de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós esperamos, do que nós pensamos. Porque Ele é poderoso para fazer e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele estabeleceu e Ele prometeu. E aí, de posse desse conhecimento, nós temos uma alegria antecipada. Regozijai-vos na esperança. E aí, eu posso ser paciente na tribulação. Eu posso suportar as dificuldades deste século presente. E eu posso perseverar na oração. As profecias relativas aos últimos tempos nos estimulam e nos trazem exortação, consolo, edificação. Vamos ler Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Então, estudar escatologia nos traz esperança e nos estimula, nos trazem exortação, consolo, edificação. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Congregação, congregar-se, significa o quê? Agrupamento, agrupar, reunir. Então, esse texto nos remete à comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Essa comunhão com o Pai e com o seu Filho
e entre nós nos constitui corpo. A igreja é a comunhão. Nós pertencemos a uma comunhão. Esta comunhão é com Deus Pai, com Deus Filho e entre os irmãos. E nessa comunhão, nesse reunir, nós desenvolvemos sensibilidade espiritual. Nós aumentamos a nossa percepção espiritual. Veja o texto. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais estamos juntos, em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e entre nós, nós alcançamos percepção espiritual acerca daquele dia. Que dia será esse? O dia que para nós será um dia de glória, glorioso. Pode não ser para aqueles que não têm a mesma fé, que não estão na mesma comunhão, mas para nós será um dia glorioso. Tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Então, a nossa percepção espiritual, ela aumenta na comunhão. Nós desenvolvemos sensibilidade espiritual. Façamos admoestações. Admoestações. Isto é, nós devemos alertar. Alertar a quem? Aqueles que deixaram de congregar. Certo? O texto também aqui significa repreender. Admoestação. Repreender, alertar, advertir. Em que medida? Devemos alertar, devemos repreender, devemos advertir na proporção em que se aumenta a nossa percepção da proximidade daquele dia. Amém? Então, as profecias relativas aos últimos dias nos estimulam a isso, a edificação mútua. Nos dá condições de percebermos que está próximo e, com isso, podemos intensificar as nossas exortações para trazer os que estão se afastando de volta. Amém? As profecias relativas ao tempo do fim nos trazem estímulo à santidade. Apocalipse 22, 10 a 12. Apocalipse 22, 10 a 12. Está assim. E disse-me ainda, não seles as profecias, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é justo, faça mais justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. O nosso alvo, o nosso maior alvo, depois que somos salvos, não é prosperidade. Nada existe em errado em ser próspero. Ser próspero está até mesmo ao alcance daqueles que não são crentes. O nosso maior alvo, isso deve ser a nossa busca diária, é santificação. Certo? E deve se intensificar na medida em que nós percebemos que o tempo está próximo. Quem é justo, faça mais justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Certo? E quando nós investimos nisso, buscamos santificação, a prosperidade será consequência. Crescimento, ele pode conter riscos. Sabiam disso? Prosperidade pode conter riscos. Se você não está devidamente alicerçado em Deus, o teu crescimento pode ser perigoso. Agora, quando você está enraizado em Deus, quando você prioriza a santificação, a prosperidade resultante será uma bênção.
Amém? Então, as profecias que dizem respeito aos últimos dias nos estimulam à santidade. Quem é santo, quem é justo, faça mais justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Amém? As profecias relativas ao tempo do fim nos estimulam à vigilância. Exorta-nos à vigilância, capacitando-nos a evitar os enganos e erros recorrentes dos últimos dias. Quando o Senhor Jesus Cristo foi inquirido acerca da sua vinda, a primeira coisa que ele disse muita coisa. Ele falou de terremotos, ele falou de pragas, de pestes, doenças, mas a primeira coisa que ele disse foi: vede que ninguém vos engane. O engano religioso é a marca desses últimos dias. Se nós não estivermos alicerçados na verdade, poderemos ser facilmente enganados. É preciso, nesses dias, amar a verdade, buscar a verdade. Porque este é um dia marcado, estes tempos são tempos marcados pelo engano profético, pelo engano religioso. Mateus 24, 3 e 4. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. 1 Pedro 4,7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quem não está sóbrio, não está alerta. Hein? Quem não está sóbrio, não percebe o que está à sua volta. Quem não está sóbrio e não sabe aonde pisa, pode ser facilmente manipulado. O imperativo é: sede sóbrio, vigiai em oração. Então, a escatologia tem essa finalidade, nos estimular à vigilância. Amém? Concluindo então essa parte, Igor, conclusão. Vermelhinho? Tá assim. As profecias informam o plano de Deus para o homem, trazendo-lhe esperança, exortação / consolo / edificação, estímulo à santidade e vigilância. Amém? Conclusão. Por fim, estudar os assuntos relacionados ao tempo do fim ou dos últimos dias, tais como a tribulação e a manifestação da ira de Deus e a volta de Cristo, não só tem o propósito de nos estimular à vigilância, mas também servem de alerta ao mundo. Para que serve a escatologia? Apenas para os crentes? Não. Além de nos estimular à vigilância, servem de alerta para o mundo. Por fim, estudar os assuntos relacionados ao tempo do fim ou dos últimos dias, tais como a tribulação e a manifestação da ira de Deus e a volta de Cristo, não só tem o propósito de nos estimular à vigilância, mas também servem de alerta ao mundo, pois quando as coisas acontecerem, tais como foram previstas, alguns dos ouvintes, até então incrédulos, entenderão que as Escrituras merecem confiança. Amém? Então, não só serve para os crentes, servem também para o mundo. Por quê? Quando acontecer, eles vão compreender e eles vão entender que a Bíblia merece confiança. Amém? Bem, a nossa aula termina por aqui.
agora teremos uma extra aula agora. Amém? Extra aula. Na aula passada, ficou alguma pendência com relação a alguns termos técnicos. Eu falei aqui sobre século na Bíblia. Aí alguém até pediu para copiar. Certo? O que significa século na Bíblia? E aí eu falei sobre século passado, presente e futuro. Correto? Século na Bíblia não tem o mesmo significado que a gente no mundo emprega a este termo. Século significa período de 100 anos. Só que na Bíblia, século significa período muito longo de tempo. Também chamado de eras ou épocas. Em Mateus 28, 20, está assim na parte final. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguma versão traz século, outras traz séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Século passado, século presente e século vindouro. Século passado. Quem quiser escrever, pode escrever. Século passado. Período que vai de Adão até Noé, antes de ocorrer o dilúvio. Século passado. Então, vai de Adão até o dilúvio. Século presente. Vai de Noé após o dilúvio até a volta de Cristo. Século presente. Já? E há muitos textos que fazem referência a este termo. Por exemplo, estou por certo, isto mesmo, que as aflições deste tempo presente, ou seja, século presente, não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o século presente vai de Noé, após o dilúvio, até a volta de Cristo. Século vindouro vai do milênio até o julgamento do grande trono branco. Século vindouro. E também ainda há a expressão séculos vindouros. Séculos vindouros vai do grande trono branco até a eternidade, século dos séculos. Dos novos céus para lá é séculos vindouros. Amém? Ficou aí alguma pendência? Século vindouro, séculos vindouros. Século vindouro vai do milênio ao julgamento do grande trono branco. E século vindouros vai do novo céu e nova terra até indefinidamente. Amém? Na visão amilenista, pode escrever aí. Na visão amilenista, eles fazem uso de uma dupla hermenêutica. O que é isto? Na visão amilenista, eles fazem uso de uma dupla hermenêutica. O que seria isto? Pergunta. Pode escrever isso aí. Na visão amilenista, eles fazem uso de uma dupla hermenêutica. O que seria dupla hermenêutica? Alguém pode dizer? O que eles fazem? Eles fazem uso de um método para profecias cumpridas e textos não proféticos e fazem uso de outro método para profecias não cumpridas. Então, eles se utilizam de dois métodos para interpretar profecias não cumpridas e de um outro método para profecias cumpridas e textos não proféticos. Profecias cumpridas e textos não proféticos, eles interpretam normalmente. Eles interpretam literalmente. E profecias que vão se cumprir, eles interpretam alegoricamente, de modo não literal.
Isso é que é dupla hermenêutica. Amém? Compreenderam? Na visão amilenista, eles empregam dois métodos. Um para interpretar profecias cumpridas e textos não proféticos, isto é, eles interpretam profecias cumpridas e textos não proféticos literalmente. E fazem uso de outro método, certo? Para se interpretar profecias que vão se cumprir. Ou seja, profecias não cumpridas, eles interpretam de modo não literal. O que não está certo, né? Claro. Ok? Outra pergunta. Não literal, alegoricamente. Outra pergunta. Podem escrever aí. Qual é a diferença entre a visão amilenista e a visão pós-milenista? Qual é a diferença entre a visão amilenista e a visão pós-milenista? Ok? Alguém? O que é a visão amilenista? Amilenista, de acordo com o prefixo a, de amilenista, significa 100 milênio, literal. Eles não acreditam que haverá um reino de Cristo na Terra, literalmente, de 1000 anos. Por isso que é amilenista. Mas eles creem em algum reino? Creem. Eles acreditam que Cristo está reinando agora. Mas este reino é sobre a sua igreja. Então, eles acreditam em alguma forma de milênio. Eles não acreditam. O que eles não acreditam é em um reino literal. Por isso que é amilenista. E a visão pós? Eles acreditam que Cristo voltará após o milênio. Isto é, o milênio já está acontecendo para eles. Agora, qual é a diferença entre a visão amilenista e a visão pós-milenista? As duas vertentes acreditam em um tipo de reino. Há um suposto milênio. Na visão amilenista, eles acreditam que está acontecendo um reino. O que eles não creem é em um reino literal. Por isso que é amilênio. E na visão pós-milenista, eles acreditam que o reino está acontecendo agora e está sendo implantado pelos crentes, não pelo próprio Cristo. E após este suposto milênio, Cristo voltará. Qual é a diferença básica entre as duas visões? A diferença básica entre a visão amilenista e a visão pós é que, na visão amilenista, enquanto Cristo reina sobre a sua igreja, o mundo está se pervertendo, está indo de mal a pior. Não tem conserto. Vai de mal a pior. Agora, na visão pós-milenista, certo? A igreja está estabelecendo este reino. E quando a igreja conseguir cristianizar o mundo, ou seja, o mundo vai melhorar. Então, a visão básica, a diferença básica é essa. Na visão amilenista, o mundo não vai melhorar. Mas na visão pós, sim. Por quê? A igreja vai chegar ao ponto de cristianizar o mundo. E quando isso acontecer, Cristo volta. Compreenderam aí a diferença básica entre as duas visões? Amém? Então, escrevam aí. Na visão amilenista, eles fazem uso de uma dupla hermenêutica. O que seria isto? Qual é a diferença entre a visão amilenista e a visão pós-milenista? Outra pergunta. Em que aplicamos a escatologia em nossas vidas? Isto é, para que
Ou por que estudar as profecias relativas aos últimos dias? Com que propósito? Para quê? Por quê? Olha, a Bíblia, ela fala muito sobre os tempos dos fins. Nós temos Daniel, que é um livro escatológico. Nós temos Zacarias, nós temos Miqueias, nós temos Joel. Então, há muitos textos que falam sobre isso. E nós não podemos andar desavisados como os outros no mundo que não têm esperança. Nós temos condições, nós temos possibilidades dadas por Deus para enxergarmos o que vem por aí. Nós temos condições de saber o que está por vir. Amém? Em que aplicamos isso às nossas vidas? Para que serve? Com que propósito? Simples. As profecias relativas aos últimos dias, elas servem para nos trazer esperança. Nos estimulam à santidade. Nos estimulam à vigilância. Certo? Nos estimulam à sobriedade. Quem está sóbrio está alerta. Quem está sóbrio percebe o que está à sua volta. É lamentável dizer que a igreja não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. Por que razão? Porque não se interessam em estudar as profecias. Elas não estão aqui apenas para encher páginas. Você acha que Deus deu revelações a esses homens, Daniel, Zacarias, João, apenas para encher páginas? Não. Ele deu essas revelações para servir de alerta para o seu povo. E também para nos estimular à esperança. Certo? Nós temos uma esperança. Nós temos uma viva esperança. Que está baseada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que está fundamentada na fidelidade e no poder de Deus. Vai acontecer. Pode crer nisso. E por conta desse conhecimento, nós podemos ter uma alegria antecipada. Regozijai-vos na esperança. Amém? Então, anote aí. Em que aplicamos a escatologia em nossas vidas? Isto é, para que ou por que estudar as profecias relativas aos últimos dias? Amém? Tendo dito isto, encerramos então esse primeiro tema. Eu quero já alertar os irmãos que a cada 2 temas nós teremos uma prova. Essa prova não é para derrubar ninguém. Entendeu? Não fique com medo. Essa prova é só para avaliação. E não é só para avaliação dos alunos. É para minha avaliação também. Eu quero saber se o que eu estou ministrando, certo? As pessoas estão compreendendo. Então, a avaliação não é só para avaliar o aluno. É também para avaliar o professor. Como é que eu estou? Eu estou comunicando bem? Eu estou sendo próspero na minha explanação? Então, serve para isso. Amém? Fiquemos de pé. Deus, nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra, que nos traz luz, que nos traz entendimento, e que o teu Espírito nos ajude a compreendê-la e a nos trazer, ó Deus, entendimento da nossa realidade, e nos trazer percepção espiritual, e nos permitir enxergar como Deus enxerga, como o Senhor enxerga. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos dispensados até a próxima aula. Amém?